Quando surge família Palmeiras, vamos acompanhar as notícias aqui que o Massini trouxe pra gente no G4. O Verdão que vai jogar amanhã pela segunda partida, né, da fase de grupos do Mundial. Palmeiras empatou o primeiro jogo e agora contra o Al-Ahly amanhã, quinta-feira, às 13 horas. Palmeiras precisa vencer, né, família? Então vamos acompanhar aqui o que o Massini trouxe pra gente a respeito da preparação do Verdão aqui pra esse confronto de amanhã importantíssimo, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like aí pra fortalecer, fechou? E é isso. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Falar em Palmeiras. eu quero. Palmeiras entra em campo amanhã. E aí tem um cenário diferente, porque agora tem que ganhar, né? O empate contra o Porto foi muito bem recebido, porque jogou bem e tal. Agora, Inclusive, amanhã o G4. inclusive por conta do jogo do Palmeiras, o G4 vai começar mais cedo amanhã, às 11 horas da manhã, começa o G4. Então coloque aí no seu despertador para você chegar mais cedo. E amanhã tem o Al-Ahly pela frente. Vamos ouvir o Flaco Lopes. Cara, muito especial para mim e acho que para o time também. Nós medir contra um grande time da Europa. Cara, acho que foi muito especial também. Todo o apoio deles é incrível e mais uma vez o Palmeiras demonstrando o gigante que é, né? Cara, estamos muito bem. Hoje, como você falou, é um treininho mais para compensar as cargas com os companheiros que jogaram. Os deles são bons. Tá aí, Flaco Lopes. Tá vendo? Tá defendendo. Repete a frase. Os números do Flaco Lopes no Palmeiras vêm crescendo ano a ano e são bons. Eu acho ele bom atacante. Eu acho ele muito justiçado. O que você acha, Márcio? Ele não... A empolgação Não, eu dele acho- é essa. eu acho que- Que isso? Mas eu Eu acho... acho assim, não é nenhuma ironia, eu acho mesmo. Eu acho ele um bom atacante. Eu cara. também acho um bom atacante. Eu acho ele um fazedor de gol, de cabeça, forte de cabeça e tal, enfim. Um bom atacante. O Palmeiras vai treinar, deve estar treinando agora, tem o fuso, né, de 1 hora a menos, não é isso? Então deve ter treinado já agora de manhã, vai viajar hoje à tarde, amanhã é o dia das entrevistas e depois o jogo contra o Al-Ahly, né? Eu tenho duas situações que eu estou pensando aqui, né? A FIFA fez um levantamento comandado pelo Arsène Wenger, não sei se vocês viram, está no UOL publicado hoje, e ele mostra algo que é muito claro do Palmeiras. Tirando o Bayern de Munique, que ganhou de 10-0, Ah, é legal esse levantamento. Eu já sei o que é, pode falar. É bom. o Palmeiras lidera junto com o Chelsea, tem mais um clube aí, enfim, com um número altíssimo, né, de ações no último terço do campo. Que é isso? Ações ofensivas, né? Então o Palmeiras chega muito perto da área do adversário, mas não faz o gol. São 17 finalizações, só 5 no alvo contra o Porto. 12 de dentro da área, só 5 no alvo contra o Porto, né? Então, o Palmeiras treinou finalização na segunda-feira, né? E precisa melhorar esse quesito, porque o jogo com o Al-Ahly, ele tem um componente diferente. Já passou a estreia, já viu-se que o Palmeiras pode produzir. Foi um bom jogo contra o Porto, não foi espetacular, mas foi um bom jogo. A partir de agora, o que se espera é que o time cresça, e ele precisa crescer nesse momento. Para cumprir a missão dele, que é se classificar. E para se classificar, tem que ganhar os 2 jogos. Eu estou ouvindo muito companheiros e pessoal torcedores falando: tem que escapar do PSG. O Palmeiras tem que se classificar. E para se classificar, ele precisa ganhar do Al-Ahly e do Inter Miami. E para ganhar do Al-Ahly, ele vai precisar de eficácia, coisa que ele não teve até aqui. Ele vai encontrar um time que vai sair rápido no contra-ataque, nas transições, e que vai se defender lá atrás, certo? O Palmeiras tem experiência de jogos contra o Al-Ahly. Foram 2, um empate e uma vitória. E na vitória, o Palmeiras fez um jogo exemplar. Quando o Palmeiras ganhou do Al-Ahly de 2-0, foi exemplar o jogo do Palmeiras, foi muito bom mesmo, convincente, jogou bola, ganhou e ganhou bem. Então, eu só espero isso do Palmeiras amanhã, entendeu? Que o Palmeiras jogue e cresça, porque ele precisa crescer. O que ele jogou contra o Porto sem fazer gol, vai ficar no 0-0 de novo. Ele pode jogar, ele precisa jogar mais do que jogou contra o Porto, ele vai ter muito mais a bola, ele vai ser atacado na transição. Precisa ver o que o Abel está pensando, e surgiu aqui uma conversa que poderia ter
os 3 zagueiros, Giai, Gomes e Murilo, Alan e o Piquerez, Aníbal, Rios e Estevão. Na frente, Vitor Roque e Flaco Lopes. Só um segundo. Fala. Quem pode tirar talvez essa dúvida sua? Quem? Gabi Guimarães. Ela pode. Ela está lá em New Jersey. E vai entrar agora aqui no G4 para falar o noticiário do Palmeiras, que entra em campo amanhã. Muito boa tarde, Gabi, mais uma vez. Por nós, o campeonato não acabava nunca mais para você poder participar todo dia aqui com a gente. Oi, pessoal, um beijo pra vocês, pra todos que estão ligados com a gente. Olha, a gente pode falar de outras competições também, é só chamar que eu tô à disposição, mas sabe que eu tô torcendo pelos brasileiros. Quanto mais tempo eles ficam aqui na competição, mais a gente fica por aqui curtindo New Jersey, curtindo mais ou menos, né? Acordamos 3 da manhã, mas vambora, porque o tempo não para. Antes de falar sobre o time, só trazer um pouco da programação do Palmeiras, eu ouvi vocês falando há pouco. O Palmeiras sim terminou de treinar lá em Greensboro, vai ter agora aquele período de almoço e depois os jogadores já pegam o voo aqui para Nova Jersey, onde vão ficar no hotel por alguns instantes, depois já vem aqui para o estádio MetLife, fica mais ou menos uns 30 minutos do hotel do Palmeiras. E por que isso? Porque às 4h45 vão rolar aquelas entrevistas obrigatórias. 3 jogadores do Verdão vão falar, além do técnico Abel Ferreira, e nós estaremos aqui, é claro, para acompanhar. Trazer uma curiosidade em relação a essas dúvidas do técnico Abel Ferreira mesmo e da percepção que a gente tem tido tanto dos treinos quanto dos torcedores com os quais a gente teve a oportunidade de conversar. Porque os reservas entraram muito bem na partida contra o Porto, né? Aqueles que entraram no intervalo, é o caso do Rafael Veiga, do Paulinho, do Flaco Lopes. Tem muito torcedor pedindo, não sei se essa combinação Flaco e Vitor Roque, mas se tiver que escolher entre um dos dois, talvez pelo momento e pelos números do Flaco, entrar com o argentino neste momento e não com o Tigrinho. Um outro jogador que sempre está ali, né, nessa disputa, junto com o Emi Martínez, é o Aníbal Moreno, que também foi muito bem contra o Porto. Ele foi um dos líderes das ações defensivas da partida, se movimentou. Nós estivemos dentro do MetLife, deu para ver ele em quase todos os cantinhos do campo, não deixando nada passar realmente. Então, o Abel Ferreira ainda não deu pistas se ele vai ou não fazer mudanças nesse time, se ele pode começar com o Paulinho, ao invés de acioná-lo, por exemplo, depois do intervalo. É um grande mistério, estamos tentando desvendar e, é claro, o Palmeiras tenta esconder do outro lado essas informações para surpreender um adversário que, como vocês bem comentaram também, o Palmeiras conhece. Já são 2 confrontos contra o Al-Ahly em mundiais. Agora o Palmeiras vai para o 3º, esse valendo muito mais, já que está tudo igual no Grupo A. Acho que tem um ponto de vantagem aí do Palmeiras, que é o conhecimento do treinador em relação ao elenco. O Abel Ferreira, né, chegou no Palmeiras em outubro de 2020, conhece esse time, ainda que o elenco tenha mudado muito nesta temporada. Em contrapartida, o Al-Ahly mudou de treinador recentemente. O José Riveiro teve apenas 2 semanas para preparar a sua equipe para este Mundial. Quem sabe a experiência do treinador, o conhecimento do time não possam fazer diferença para o duelo de amanhã, que vai acontecer 1h da tarde aqui no MetLife, pessoal. Gabi Guimarães, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Bom trabalho para você aí, e volte sempre, que é muito bem-vinda. Beijo, contem comigo. Beleza, Gabi Guimarães lá falando, e ela falou sobre o que você estava falando, sobre essa possibilidade dos 2 atacantes jogarem, o Vitor Roque porque como... rapidamente, o Vitor Roque e o Flaco, e aí ela falou lá no treino e tal, e aí conversando até com torcedores que estão lá, que eles são mais pelo Vitor Roque hoje do que pelo Flaco, do que pelo Vitor Roque. Então, por quê? Porque na hora do abafa, quem apareceu foi o Flaco Lopes. E o lance de gol que o Vitor Roque cria, as pessoas ignoram. Então, como o Vitor Roque joga fora da área, seria bom tê-los os 2, porque aí você ganha o cruzamento alto para o Flaco e ganha o Vitor Roque dentro da área, 2 caras dentro da área, com o Estevão por trás, passando os 2 alas. Certo? Então, talvez seja uma forma de jogar. A outra seria o Bruno Fux desde o início, jogando com 3 zagueiros, que aí você traria o Fux para fazer esse passe lá de trás qualificado para quebrar o sistema de defesa do Al-Ahly. Mas eu não acredito, o Abel não vai fazer isso.
Para mim, ele vai manter o time. Eu só tenho uma dúvida. Se ele mantém Felipe Anderson ou com Alan. Eu tenho essa dúvida. Maurício ou Facundo? Talvez. Talvez. Mas ele não é de fazer isso, não. Quando o cara joga mal, ele põe de novo. Que é o Maurício. Dá uma insistida, né? Isso. Isso. Eu só discordo de uma frase que o Massa fala: o Palmeiras tem que jogar mais do que jogou contra o Porto. Pro Porto não bastou. Só que para ganhar do Al-Ahly, eu acho que se o Palmeiras jogar exatamente o que ele jogou, ele ganha. Mas acho que ele está esperando uma evolução do time. Né? Eu também concordo. Acho que, na verdade, vocês dois têm razão. Se ele jogar o que... A evolução do time é fazer gol, cara. A nossa análise seria completamente outra. A produção, se o Palmeiras fizer a mesma produção, a bola vai entrar com o Palmeiras empata com o Porto por 1-1, não tinha ter nenhuma discussão dessa. Ele fez um gol. Teve lá uma chance e fez o gol. Entendeu? Isso que pega, né? Na análise. Você estar ranqueado bem nos dados da FIFA e tal, na análise feita por Wenger, não sou eu, né? Tá? Com vários critérios, e não fazer gol. Sim. Então você pega o líder, o segundo colocado, que está empatado com o Palmeiras, é o Chelsea. Quantos gols fez o Chelsea? 2. Pronto. Então não tem discussão. Se o Palmeiras está enquadrado nessa estatística de ser o time que mais cria ações a partir... E o Palmeiras, dos 84 gols, 15% foram feitos em retomada de bola no ataque. Isso tem que manter, está funcionando. Funcionou contra o Porto. Só que quando você recupera a bola, Estevão, solta a bola. Mas nessa estatística tem uma questão, né? Também o que é uma questão de estatística, né? Ela não leva em conta o rival. Você empatar com o Porto e criando muitas chances, mas não fazer gol, não é mais ou menos equivale a você ganhar de 2-0 de um time que é bem mais fraco? Que foi o caso do Chelsea? Não. A gente está olhando para a eficácia, né? A gente está olhando para o comportamento do time num pedaço do campo. Esse que o Bayern Munique a liderança. Esse eu descarto, porque ganhou de 10-0. Então, mas também ganhou do Auckland City. Então, o adversário... O Auckland City, o Palmeiras ganhasse de 7. Não, o adversário entra em campo. Claro que entra na análise, né? Não é só olhar o número frio. Agora, o que desqualifica esta estatística, este número, o que tem de bom? Mostra que o Palmeiras cria. Mostra que o Palmeiras não cria por dentro, com rococós, né? Cria de outra forma. Mostra que o time não consegue fazer gol, definir aquilo que cria. Por que cria? Porque marca alto, retoma a bola no campo de ataque. O primeiro lance do jogo, Palmeiras e Porto, qual foi? Né? Quase saiu o gol. É isso. Eu acho que se jogar o que jogou, basta para vencer. Não, eu também acho que basta, mas eu acho que precisa crescer. Né? Esse é o momento de crescer no campeonato. Mas assim, né, Vessone, embora o Marcinho tenha falado que não tem essa, a missão é classificar, não importa se em primeiro ou segundo, sim, a primeira missão é se classificar, o grupo do Palmeiras, depois da primeira rodada, estabeleceu um cenário e o grupo que o Palmeiras enfrenta no mata-mata também estabeleceu um cenário, depois da primeira rodada. Quais são os cenários? O grupo do Palmeiras é equilíbrio, tá todo mundo com o mesmo... Né, provavelmente na terceira rodada todos cheguem com alguma chance. Pode ser. Provavelmente vai acontecer isso. E no outro grupo, a estreia descolou o Paris Saint-Germain do Atlético de Madrid, certo? 4-0. Então, assim, você coloca... E o PSG, ele confirmou uma coisa espetacular que ele fez na final da Champions League e o interesse pelo torneio. Claro que a missão é se classificar, mas convenhamos, hoje, para qualquer time, não precisa ser o Palmeiras, pode ser o River, pode ser qualquer europeu. Mas o que eu falo é que se ficar pensando lá, você não se classifica, claro. Aí vai passar vergonha. Você tem razão, mas assim, talvez o suficiente para vencer o Al-Ahly não seja suficiente para manter a primeira colocação até a rodada final. O seu Porto abre 2 em relação ao time do Messi, digamos assim, né? Só que acho que o Palmeiras tem uma vantagem. O Al-Ahly me parece um time que vai ser mais difícil fazer gols.
como o Palmeiras pega o Inter Miami no terceiro, quanto que eu preciso aí? 2, 3? Eu acho que o futebol não é assim. Mas eu acho que é mais acessível para uma tentativa de saldo. É o Palmeiras ganhar do Al-Ahly de 1-0 e o Inter ganhar de 1-0 do Porto, porque aí os dois vão por 0-0, classifica os dois. Entendeu? Ah, você tá dizendo para Palmeiras e Inter Miami ter os dois, fazer jogo de compadre no final. Não vai fazer, mas oficialmente não, né? Mas os dois, se empatar, os dois se classificam. Com 5 pontos. Exato. É isso, né? Sim, daria para fazer esse cenário. Sim. Mas daí o Inter Miami ganhado... Tem uma questão... de 1-0. Tem uma questão interessante, né? O jogo com o Inter... Tava só confirmando. O jogo com o Inter Miami é em Miami. Depois do jogo do Palmeiras. É em Miami. Então, o número de palmeirenses vai ser exponencial, mas, de qualquer forma, o time do Messi estará no seu habitat, né? Também tem isso. Mas e aí, Vessa? Enfim. A obrigação... Eu acho que assim, o primeiro jogo, para mim, não tinha obrigação nenhuma do Palmeiras, mas agora acho que tem. Eu acho que de fazer 2 vitórias, independentemente da quantidade de gols. E aí isso é depois para ver em relação à posição e classificação. 7 pontos classifica. É muito difícil 7 pontos não classificar, certo? Nós estamos elogiando a situação. O fato é que se o Palmeiras ganhar, ele está muito classificado. A situação é parecida com a do Fluminense. Não tinha obrigação nenhuma, agora tem. Né? Na segunda rodada. Mudou. Né? Então, assim, elogiamos os dois. Palmeiras e Fluminense. Merecido. Agora eles têm grandes condições de se classificar. Né? E aí são superiores aos adversários, acho que eles têm que... Cara, eu penso no Palmeiras se classificar, porque qualquer adversário que virar do outro lado não vai ser fácil. O PSG esquece, esse aí nem conta, né? Mas Botafogo e Atlético de Madrid são jogos duríssimos. A dureza já está posta. Você só, né? Sim. Ponto. Você só define se carimba o passaporte para voltar antes ou não, se tem alguma chance ainda. Se você tem chance de permanecer. Agora, sobre isso, considerando o Atlético de Madrid, ele não está no bolo ali do Borussia. Pode ser que a gente esteja aí pintando um monstro e que talvez não seja tudo isso. Não é monstro, mas pode ter jogo, né? Isso. Pode ter jogo. Isso que eu tô falando. Então, por isso eu acho que a diferença, de fato, existe entre PSG e Atlético de Madrid. Ainda mais depois do jogo que a gente viu. Sim. Né? Então, é por isso que ser primeiro ou segundo do grupo do Palmeiras pode significar uma chance de passar. É aí que eu quero chegar. O Palmeiras termina em primeiro e vai encarar o Atlético de Madrid, olhando Borussia e Fluminense. Ele tem chance. Tem chance. Não estamos falando, carimbo, passaporte, acabou, não vai dar. Não, isso é o PSG. Mas o ponto que o Massa fala, e eu entendo ele, é o seguinte. Às vezes você entra em campo querendo fazer saldo, pensando no segundo e no terceiro gol, e você não faz nem o primeiro. Porque aquilo vai te dando desespero, aquilo vai entrando na sua mente, você não fez nem o primeiro, você quer fazer o terceiro. O outro time tá com isso eu concordo com ele. Acontece. Não tem que pensar nisso. Tem que ganhar o jogo. Isso. Ponto. Fazer 3 pontos. O Trevor aqui fala, tenho minhas dúvidas se o Atlético de Madrid vai ganhar do Seattle. Que você achou um bom time. Eu achei que deu bastante trabalho pro Botafogo. No pescoço, né? Depois de tomar uma tunda do PSG, não tem mais margem de erro. O Palmeiras se classificar em primeiro, o Seattle em segundo também não é mal. É bom, né? É bom, né? É bem razoável. Pode ser. Se fosse você, Massa, ou Abel, voltando ao Palmeiras, você ia com essa ideia dos dois atacantes? Se fosse eu, ia. Você faria exatamente isso? 3 zagueiros? Exatamente isso. 3 zagueiros com o Giai como zagueiro, porque o que vai acontecer no jogo? Que não foi bem, né, na estreia. No começo do jogo não, depois ele melhorou, mas não foi bem. Se falou muito do interesse da Roma aí. Ontem o Felipe Facincani trouxe informação, conversou com o staff do Giai lá, nos Estados Unidos, ele não vai sair agora, nesta janela. Pelo menos por enquanto, né? Até amanhã as coisas podem mudar. Por que eu faria isso? O que eu imagino do jogo? Palmeiras com a bola, o Giai pode sair para usar o corredor pelo lado direito, o Alan vem um pouco mais para trabalhar com o Rios. O Estevão fica um pouco mais solto. Você está contando o Giai como se fosse um zagueiro, é isso? Mas ele joga como zagueiro. Sim. Entendeu? Ele não é lateral. Tá. Ele é também. Ele faz também essa função. No outro jogo, ele não estava atuando como zagueiro. Zagueiro. Jogou como zagueiro, o Giai. Qual era a escalação?
A mesma. O Ele Everton, faz o tipo Giai... um papel tipo Ferrarese. É isso. Sim, eu sei disso, mas de fato tinha outros 2 zagueiros, isso que eu quero dizer. Ah, sim, zagueiro tinha só 2. O Giai faz como... Sim, entendi. Como o entendeu? Ferrarese no São Paulo. Exato. Então, o que eu visualizando o jogo? O Palmeiras vai atacar. O Awali vai tentar a transição rápida. Você vai abrir o Giai para ganhar amplitude pelo lado. Você traz o Aníbal para ser o limpador de para-brisa. Os 2 zagueiros atrás. Você põe o Alan ou o Felipe Anderson mais por dentro. Você vai trabalhar com o Rios, que é o camisa 8 que sai. Do outro lado, você tem o Piquerez, que avança o tempo todo. O Vitor Roque para fazer o facão. Né? O Flaco dentro da área. Facão. O Vitor Roque é fora da área sempre, né? Para fazer o facão. E dentro da área, a presença do Flaco Lopes, que espero que esteja acordado. Né? Então, e o Estevão trabalhando com eles. É isso que eu espero. Agora, por isso que eu acho que vai ser uma boa ideia. Mas eu não acredito que o Abel vai fazer isso. Eu acho que ele vai repetir o Maurício, né? E vai manter o Felipe Anderson na direita. Não vai tirar, não vai mudar o time. A não ser manter o Aníbal, que foi uma grande surpresa. E você, jogou muita bola. Eu já dá para Mancini, né? Já conhece o Abel. O Abel não é de grandes surpresas táticas. Tanto que a surpresa tática que a gente lembra sempre é a surpresa tática do jogo com o Flamengo numa final, né? E que foi utilizado outras vezes de formas diferentes. Mas o Abel gosta da linha de 3 que possa ser móvel, não ser uma coisa estática. E também gosta de caras pelos lados do campo, né? Então, assim, você imaginar jogar aquele time que o Mancini ficava imaginando como o ideal, com dupla de ataque, né? Um enganche e tal, não sei o que lá, talvez a gente nunca veja. No Abel não vai ver. Ele nunca faça uma escalação deste tipo, né? Não é que ele também chega lá e... tem o desenho pronto do papel e começa a encaixar o jogador. Você vai fazer isso aqui. Mas ele tem um modelo ou alguns modelos de jogos mais previsíveis, taticamente falando. O que, para mim, também é não é uma surpresa, mas uma constatação desse ano, é o Estevão numa função que a gente clamava, digamos, né? Um pouco mais como meia do que como ponta, mas que muitas vezes não tem dado certo também, né? E aí, por isso que eu acho, eu falei aqui antes de começar o Mundial, depois do jogo do Porto eu ainda reforço a minha convicção. Para mim, o Palmeiras que melhor jogou em 2025 foi o Palmeiras com Estevão e Alan. Porque o Alan, são 2 jovens, você tem que botar mais gente experiente no banco ainda. Porque o Alan desafoga o Estevão, e é um jogador também, além de muito bem dotado fisicamente, é um jogador hábil. E acho que ele consegue incrementar a produção. Isso eu estou falando, um time que tem Veiga e Maurício. E Felipe Anderson. E Felipe Anderson, né? Eu estou defendendo, porque o que eu vi até agora, o que eu mais gostei foi o Palmeiras com Alan e Estevão. Eu também. Nessa hora eu sou pragmático. Todo mundo não gostou do meu time no primeiro jogo, todo mundo não elogiou. Eu vou com o mesmo time. Eu também, tô com o Vessa. Eu vou com o mesmo time. Se no segundo jogo a coisa não acontecer, eu repenso pro terceiro. Aí acabou, se não acontecer, então, acabou. Então, mas pra mim, eu só tô falando da simples troca do Felipe pelo Alan. Isso. No mesmo lugar em que eles jogaram até então. Eu acho que o Felipe foi justificado pela experiência, pelo fato de ser um adversário europeu. Não jogou mal. Mas o Alan entrou melhor. O Palmeiras melhorou muito. É isso. Mas eu tô com o Vessa, eu também ia. Eu iniciaria igualzinho. Não, é que você perguntou o que eu faria, né? Sim. Eu, né? O Abel... Então, família, essas foram as notícias aí, né, do G4, Band Esportes, onde o Mancini trouxe aí pra gente o que ele acredita que o Abel deva fazer na provável escalação, né? Tendo em vista ali que no primeiro jogo contra o Porto, o Palmeiras jogou muito bem, concretizada, né, cara, nesse jogo contra o Al-Ahly. E a questão do Felipe Anderson também, a troca do Alan pelo Felipe Anderson, porque o Alan entrou muito bem ali, né, cara, deu mais dinâmica pro time. E, cara, eu sinceramente trocaria o Maurício. Eu entraria com o Veiga, sinceramente, podem falar o que quiser, podem xingar. Eu entraria com o Veiga porque o Veiga entrou muito bem. E o Veiga já jogou contra
contra o Al 2 vezes, inclusive fez gol contra o Al na partida que o Palmeiras ganhou por 2-0, né, cara? Foi um gol de Dudu e um gol de Veiga. Então, Veiga sabe jogar contra esse time, conhece já os caras. Entraria com o Veiga no lugar do Maurício. E também porque o Maurício errou muitos passes ali, né, cara? O primeiro jogo. Cara, teve tanta chance ali que o Palmeiras roubava a bola, o Maurício. Era só achar o Vitor Roque, cara. Um ponto positivo é o Aníbal, que inclusive tá aqui, ó, na chamada do Palmeiras, né? Do Insta do Palmeiras pra partida de amanhã. E o Aníbal jogou muita bola, cara. Espero que ele entre com a mesma pegada, com o mesmo ímpeto, né? Porque vai ser um jogo difícil, cara. Os caras muito fortes fisicamente. O Aníbal vai ter trabalho pra enfrentar os caras, mas eu acredito que ele dá conta sim, cara. E que ele seja iluminado igual a capa que fizeram aqui do filme, O Iluminado, né? Vitor Roque e Flaco Lopes entrando juntos, os dois eu não acredito. Mas eu gostaria muito de ver o Paulinho titular, cara. Gostaria muito de ver Paulinho titular junto com o Vitor Roque, cara. Acho que jogando com dois atacantes, o Palmeiras, o Paulinho criaria oportunidades pro Flaco Lopes, pro Vitor Roque. Mas enfim, né? Vamos ver. Então é isso, família. Partida que rola amanhã pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial. O Palmeiras tem que vencer ou vencer, cara. Não tem outra escolha. E é isso, 1h da tarde. Vamos estar lá acompanhando, gritando, incentivando o Verdão. E vamos que vamos, cara. Que amanhã as coisas dê tudo certo pra nós, beleza, família? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, porque isso ajuda a fortalecer bastante o canal, beleza? E ativa o sininho aí, porque a gente vai trazer vídeo todos os dias aí do Palmeiras, seja no Mundial, seja Libertadores, Copa do Brasil. Aqui sempre tem informação do Verdão, fechou? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra. O Sport que é louco. É nóis.